Número 5.3 de História de Israel, estudando a diáspora. Gécio Floro, governador da Judéia. O governador Floro governou a Judéia de 64 a 66. Bom, se o governador anterior, que nós estudamos, terminou o seu governo faltando 2 anos para iniciar a revolta e 6 anos para a destruição de Jerusalém, esse aqui já termina o seu governo no período da revolta, né? Então, governou a Judéia de 64 a 66. Foi um péssimo governador, explorou os israelitas e os perseguiu com violência, causando um êxodo de israelita para fora da terra de Canaã. Antes de ler a citação de Joséfo, o que está acontecendo aqui? Existe uma provocação intencional. Eles provocam os israelitas, eles fazem uma revolta e o Império Romano vai lançar mão de muita riqueza, porque o templo de Israel tinha muitas partes de ouro, tanto que a história diz, uma das partes que eles levaram, o castiçal claro de ouro, aquele foi também um grande roubo. Então o que parece é que esses governadores eles tinham uma função, talvez tudo planejado, coloquei talvez porque não dá para ter certeza, mas parece, né, que eles estão provocando, levando os israelitas a ficarem irados, fazerem uma revolta, e aí ocorreu uma destruição. Eles já tinham feito isso com algumas cidades, né? Eles já tinham feito isso com cidades na África. Me foge o nome agora, depois eu tento me lembrar. Com Cartago mesmo foi assim, ok? Era a cidade mais rica daquela região, eles destruíram também para tomar todos os bens. Então veja o que Flávio Joséfo diz sobre Floro. Era pouco para ele enriquecer à custa dos particulares. Ele saqueava cidades inteiras, devastava toda a província, e pouco faltou que ele não fizesse publicar a som de trombetas que permitia roubar, contanto que lhe dessem uma parte do roubo. Dessa forma, sua insaciável ambição reduziu logo a um deserto todas as províncias de seu governo. Tantas foram as pessoas obrigadas a abandonar o país de seu nascimento, com o objetivo de fugir para terras estrangeiras. Quem vai ficar? Vão ficar os israelitas revoltosos. E diante de uma situação dessa, se você vivesse naquela época, se você levasse a religião a sério e quisesse livrar desse jugo pagão, que para eles era o jugo do demônio, era o jugo de Baal, e na verdade nós sabemos que era, a religião de Roma era a religião de Baal, ok? O que eles tinham que fazer? Eles tinham que lutar. Eles viviam como na época de Davi, irmãos. Eles tinham que lutar. Lutar era uma ação que eles esperavam que Deus enviasse o seu anjo para até acabar com um exército do inimigo. Só que nesse período Deus já tinha se afastado de Jerusalém. Vou chamar assim. Deus não vai permitir a destruição da nação, mas a cidade de Jerusalém, Jesus havia anunciado, será destruída. Eu comento. José descreveu a causa da revolta. Foi um terreno que dava acesso a uma sinagoga. Veja como eles estão provocando. Terreno este que tinha como proprietário um grego que se recusou a vender e ainda tomou atitudes com o claro propósito de enfurecer os judeus. Então, como eu estou dizendo para vocês, era, claro, uma ira de Satanás, uma ira da religião de Baal, ok? E todas essas pessoas estão sendo enfurecidas contra os judeus. Eles têm um ódio diferenciado. E qual é o plano de Satanás? É destruir. Nós sabemos que Deus não permitirá, mas o plano de Satanás é destruir os judeus. Isso virá até os dias de Hitler. Então vejamos o que Joséfo diz. Por maiores que fossem os males que a tirania de Floro causava à nossa nação, ela os sofria sem se revoltar. Mas o que aconteceu em Cesareia
foi como uma centelha que acendeu o fogo da guerra. Uma pausa aqui para explicar a vocês. Joséfo disse, olha, estava aumentando os impostos, eles estavam pagando, alguns saíam, mas ainda não tinha surgido a revolta. Mas qual vai ser a centelha que vai acender esse fogo no finalmente? Ele prossegue. Os judeus dessa cidade haviam rogado muitas vezes a um grego que tinha um terreno perto de sua sinagoga, que o vendesse com a proposta de pagar-lhe muito bem, mais do que valia. Ou seja, esse é um espaço que nós precisamos para a sinagoga, nós pagamos além do valor. Um exemplo, um terreno hoje que vale 200 mil, nós vamos te pagar 300 mil. Mas veja como não é algo natural. Ele não somente não se contentou em recusá-lo, mas também resolveu, para aborrecê-los ainda mais, mandar construir nesse terreno uns armazéns e deixar assim uma passagem muito estreita para se ir à sinagoga. Alguns jovens judeus, levados pela raiva, quiseram impedir que os operários continuassem a obra, mas Floro não permitiu que o fizesse. Então os principais deles, no número dos quais estava João, que recebia as rendas do imperador, deram 8 talentos a Floro para fazer cessar esta obra. Observe o que aconteceu aqui, olha que coisa triste. Esses judeus, eles corromperam o governador para ele agir contra esse grego. Ou seja, estão pedindo ajuda a Satanás. É como alguém hoje pedir ajuda, né, ao líder do espiritismo. Vai pedir ajuda a um pagão? O que o pagão vai fazer? O que Satanás vai fazer? Né? Vai fazer algo pior. Pode até, em algum momento, deixar ele ser enganado, parece que está ajudando, mas vai fazer algo pior. Nesse caso aqui, vai fazer algo pior. Bom, Flávio Joséfo prossegue. É um documento interessante, documento da época, né? Ele diz, só como um exemplo, nesse período, Flávio Joséfo já era vivo, ok? Então, que ele vai participar da revolta. E lembrando, faltam aí 2 anos para a primeira revolta. Ele prometeu-lhes, mas em vez de manter a promessa, apenas recebeu o dinheiro e partiu para Cesareia. Ou seja, ele falou, não, tudo bem, me entrega o dinheiro que eu vou agir. Mas ele não agiu, ok? Recebeu o dinheiro e partiu para Cesareia, não agiu. Lá de Cesareia foi a Sebaste, como se tivesse vendido aos judeus aquele preço, o meio e a oportunidade que lhes dava de pegarem armas. Ou seja, ele viu, se eu fizer isso, essa é a oportunidade deles pegarem armas. Ou seja, eu quero que eles peguem armas. Irmãos, não é impossível que tudo isso tenha sido planejado dentro das autoridades romanas. Então, os judeus serão destruídos, ok? Nesse momento, Deus não vai protegê-los. Deus não vai protegê-los. A morte vai ser realmente muito grande, porque Jesus Cristo tinha profetizado que os gentios iriam pisar Jerusalém. Bom, por um longo tempo. Olha, até hoje os gentios pisam Jerusalém. Jerusalém ainda não é totalmente de Israel. Ok? O comentário prossegue. Os gregos irritaram os judeus e tinham o apoio do governador, que recebeu uma propina dos judeus, aqueles que se achavam filhos de Deus, né? Resolveram pagar um dinheiro àquele que servia, segundo a crença desses judeus, a Baal. Flávio Joséfo então nos diz, no dia seguinte, que era sábado, os judeus estavam na sinagoga. Um rebelde grego de Cesareia pôs de propósito na entrada, antes que eles saíssem, um vaso de terra, e ali imolava aves em sacrifício. Os mais jovens e os mais violentos, não podendo conter a cólera, queriam pegar em armas, e os gregos
que tinham sido os autores do fato e que não lhes eram inferiores em ousadia, nada mais desejavam do que isso. Tá, ok? Parecia que existia um projeto, mas, em primeiro lugar, havia uma ira. Porque, claro, estava ali por trás a religião de Baal, porque os gregos também seguiam a mesma religião que tinha sido fundada lá em Babel. Zeus era o mesmo Júpiter, que era o mesmo Baal. Todos os estudos de religião antiga deixam isso bem claro. O comentário prossegue. Ao reclamar diante do governador Floro e lembrar-lhe da propina que haviam pago para ele ajudar os judeus nos julgamentos, ele aproveitou para prendê-los. Então agora os judeus chegaram para ele e falaram: mas nós te demos um dinheiro, te demos uma propina. Ele falou: vocês estão me acusando de roubo, né, de corrupção. Veja o que Joséfo diz. Floro, como se tivesse feito de propósito para incitar a guerra, mandou tirar 17 talentos do sagrado tesouro, a fim de os empregar, como dizia, para o serviço do imperador. O plano de Floro deu certo, pois o povo se revoltou e na cidade de Jerusalém protestavam e clamavam pelo fim da tirania de Floro. Ele caminhou para Jerusalém com o propósito de esmagar as sementes de uma guerra. Ou seja, ele queria matar judeus, ele queria que eles se revoltassem e queria matar judeus. José